Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e o vídeo de hoje será essa bolsa de crochê de luxo feita com fio náutico poliéster. Tudo em um passo a passo muito fácil de fazer. Essa daqui é a bolsa Siena. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui tem vídeo novo toda semana. De comprimento, a bolsa ficou com 24 centímetros e de altura 14 centímetros. E o peso com as argolas articuladas e o fecho, 389 gramas. Para produzir, vamos utilizar fio 100% poliéster, 4 milímetros de espessura. Esse aqui é o novelo antes de produzir a bolsa e esse aqui é o rolo depois que eu terminei a peça. Utilizei bem pouquinho, ele vem com 1 kg, então ao todo utilizei aproximadamente 265 gramas de fio. Agulha de crochê 4 milímetros, argolas articuladas de 3 centímetros, fecho tic-tac pequeno e para a alça você pode utilizar alças de corrente, essa daqui tem 1 metro, ou alças de couro sintético como essa daqui. Oi crocheteira, antes de começar a aula eu preciso te contar sobre o meu curso completo de bolsas. São 28 bolsas com o passo a passo completo. Para quem está iniciando, no curso tem aulas básicas e intermediárias de tudo que você precisa saber para iniciar sua jornada no crochê. E tem bônus também, viu? Peças lindas de decoração, planilha de precificação com dicas para te ajudar a colocar o preço no seu trabalho. Te ensino também a editar as suas fotos exatamente como eu edito as minhas. As aulas são todas gravadas, tá? Tudo lá no curso já. Você vai ter acesso vitalício e suporte comigo durante 1 ano. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Espero você nas aulas! Vamos começar com uma laçada inicial e 7 correntes. Fiz aqui 7 correntes, vou trabalhar a primeira carreira aqui atrás, essas laçadas que a gente tem atrás de cada corrente. Pulo a primeira, começo aqui na segunda e trabalho ponto baixo. São 6 pontos baixos até o final. Terminei a primeira carreira com 6 pontos baixos. Aqui, a gente pode trazer esse fio para arrematar já, então eu vou passar minha agulha aqui nesse primeiro ponto e trazer esse fio para cá para cima, para a gente já arrematar ele aqui na próxima carreira. Então, terminou a primeira, trouxe o fio aqui para cima, faz uma corrente, vira o trabalho. A corrente a gente sempre pula, vem no primeiro ponto normalmente, o fio vai ficar aqui porque vamos arrematar, certo? Faz aqui o primeiro ponto baixo, o primeiro ponto da segunda carreira. E segue trabalhando ponto baixo até o final, enquanto arremata esse fiozinho, são 6 pontos baixos de novo. Completei a segunda carreira com 6 pontos baixos, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, a corrente eu pulo, venho no primeiro ponto e sigo trabalhando pontos baixos. Aqui, a gente vai fazer um trabalho de ponto baixo vai e vem, mantendo 6 pontos baixos por carreira, até chegar no tamanho que a gente precisa. Esse fiozinho aqui, a gente já pode cortar mais rente e arrematar. Assim, ok? E aqui a gente continua, mantendo 6 pontos em cada carreira, trabalhando pontos baixos vai e vem. Ao todo, serão 60 carreiras. Completei as 60 carreiras. Estamos, por enquanto, com 48 centímetros por 5. Agora, vamos fazer um trabalho ao redor da nossa peça. Chegou aqui no final, vou fazer uma corrente. E no mesmo lugar, nesse mesmo lugar desse último ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo.
Nossas quinas serão assim: um ponto baixo, que já estava aqui, uma corrente e esse outro ponto baixo no mesmo lugar. Agora, vou seguir trabalhando aqui. Pontos baixos também serão 58 pontos baixos. Trabalharemos na direção dessa linha divisória. Aqui no final, você vê essa laçada, levanta, repare que tem outra ali para trás. Vou entrar com a agulha pegando essas duas laçadas aqui e vai ficar uma terceira laçada aqui para baixo. E na direção dessa fileira de gominhos aqui, bem no final, entre o penúltimo e o último, eu vou entrar bem aqui. Ok? E depois repete. Na direção da linha divisória, pega essas duas laçadas aqui no final. E na direção desses gominhos, aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu entro. Tudo bem? São 58 pontos baixos. Fiz aqui 57 pontos baixos, vim te mostrar o último, vai ser bem aqui, ok? O ponto 58. Agora, a gente vai fazer a quina desse lado. Então, eu já venho aqui no primeiro ponto daqui de cima e vou fazer a quina nele. Então, eu faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Agora, sigo trabalhando 4 pontos baixos aqui em cima, até a outra quina. Depois de fazer os 4 pontos baixos, vai sobrar só um ponto aqui. Vou fazer nele a outra quina. Então, eu faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Agora, vou seguir trabalhando desse lado, também com 58 pontos. Aqui trabalharemos na direção desses gominhos. Aí, aqui no final, eu vou pegar essas duas laçadas que ficam aqui na ponta. Tudo bem? Vou pegar duas laçadas aqui no final. Na direção aqui desses gominhos. Olha só, na direção aqui dos gominhos, bem no final, vou pegar essa laçada e a que tá para trás. Vou pegar duas, vai ficar uma laçadinha aqui para baixo, evitando buracos. E na direção da linha divisória, bem aqui no final, eu vou entrar bem no final da linha divisória, embaixo dessa laçadinha aqui. O primeiro ponto é na direção desses gominhos, eu pego essas duas laçadas aqui no final. Depois, é no final da linha divisória, é o segundo ponto, e aí repete. Pega as duas laçadas aqui no final e entra no final da linha divisória. Eu já fiz 4, são 58. Completei os 58 pontos desse lado e o último, o ponto 58, será aqui na direção da última linha divisória. E aqui, na direção desses gominhos, será a última quina. Então, no mesmo lugar que está esse ponto daqui, aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer a outra quina. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para encerrar, porque a corrente que a gente colocou em todas as quinas, aqui no caso, vai ser o nosso arremate. Aqui a gente, então, pode cortar o fio, puxar tudo, arremata entrando com a agulha aqui no topo desse primeiro ponto, aqui de cima. E volto para dentro do último ponto que eu fiz, o último ponto baixo, entra aqui no meio dele, sai aqui atrás, e esse fio aqui eu arremato aqui para trás. Pronto, tudo arrematado. E no tamanho final, a nossa peça ficou com 49,5 cm por 7.
Agora eu vou te dizer como que você vai fazer a sua marcação para a gente continuar o trabalho. Coloquei primeiramente marcadores em todas as correntes, no arremate que simboliza a corrente e em todas as correntes que eu fiz nas quinas. Então são 4 correntes, 4 marcadores. Aqui teremos 6 pontos depois da corrente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Marcador na corrente e aqui também na corrente. Desse lado, mesma coisa. Aqui está a corrente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Aqui está a corrente com o marcador. Feito isso, vamos começar a contar a partir da corrente 17 pontos. Então, aqui é o primeiro ponto onde está a corrente. Você vai contar 17 e colocar um marcador no 17. Desse lado, a mesma coisa. Aqui é o ponto 1, onde está a corrente. E aqui onde está o marcador é o ponto 17. E aqui no meio do ponto do lado de onde coloquei esse marcador até o ponto aqui antes desse outro marcador, 28 pontos. Desse lado, a mesma coisa. 17, 28 e 17 dá 62 pontos. Os 60 pontos baixos que a gente tinha feito e as duas correntes, 62, ok? Agora vamos pegar o fio e colocar nele uma laçada inicial. No ponto do lado do marcador, na laçada de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar pontos baixos na laçada de trás, até o ponto antes do próximo marcador, são 28 pontos baixos. Trabalhei os 28 pontos baixos entre os marcadores, certo? No final, vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Segunda carreira corrente, eu pulo, venho no primeiro ponto, ainda na laçada de trás. De novo, vou trabalhar essa carreira inteira, a segunda, na laçada de trás. 28 pontos baixos, novamente. Completei a segunda carreira com 28 pontos baixos na laçada de trás. A gente pode aqui trazer esse fio para cima. Faz a corrente e vira o trabalho. A partir da terceira, a gente vai trabalhar o nosso ponto baixo reforçado, que é o ponto que aqui em cima a gente entra na laçada de trás e pega também essa laçada de baixo, que está na mesma direção. Toda laçada aqui em cima vai ter uma laçada de baixo na mesma direção. Minha agulha vai passar por essas duas laçadas aqui. A corrente a gente pula, venho no primeiro ponto na laçada de trás. Esse fio tá aqui porque a gente está arrematando, ok? E pego também a laçada de baixo, que está na mesma direção. Laço o fio e trago e faço um ponto baixo. Segundo ponto, venho na laçada de trás. E pego a laçada de baixo, que está na mesma direção. Na mesma direção. Coloco esse fio aqui porque estou arrematando e faço aqui o ponto baixo. Terceiro ponto, aqui em cima venho na laçada de trás e depois eu pego a laçada de baixo, que está na mesma direção. Deixo esse fio aqui porque estou arrematando. Olha só, o fio já terminou de arrematar, vou te mostrar sem esse fiozinho aqui agora. Eu venho no ponto na laçada de trás e pego a laçada de baixo, que está na mesma direção. Toda laçadinha aqui em cima tem uma laçada embaixo na mesma direção. Assim, a gente faz pontos baixos mais firmes, dando estrutura para a nossa bolsa. São 28 pontos baixos reforçados.
Completei a terceira carreira com 28 pontos baixos reforçados, faço uma corrente aqui no final, viro o trabalho e continuo da mesma forma. A corrente, sempre eu vou pular, venho no primeiro ponto na laçada de trás e pego também a laçada de baixo, que está na mesma direção. A agulha passa por duas laçadas. Laço o fio atrás e faz o seu ponto baixo. E sigo desse jeitinho agora até subir a altura da nossa peça. Vamos então continuar trabalhando pontos baixos reforçados. São 28 pontos baixos reforçados em todas as carreiras. Nós vamos até a carreira 24. Completei as 24 carreiras, eu vou te mostrar como que você vai contar essas carreiras, ok? Aqui está a primeira carreira que a gente fez, então você vai identificar a primeira carreira que você fez de pontos baixos na laçada de trás e a partir daqui começa esse padrão, né? Os pontos começam a ter esse padrão. Vamos considerar cada fileira dessa primeira fileira igual aos demais até a penúltima, que é essa daqui, certo? Essa é a última, essa é a penúltima. Como duas carreiras, cada fileira equivale a duas carreiras. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 11, 22. A primeira carreira, 23, e essa última carreira aqui, 24. Essa última carreira aqui é a carreira 24. Então, chegou aqui no final, você pode cortar o fio, puxar tudo, e aí vai arrematar para esse lado, porque esse lado é o verso. Eu vou deixar o fio aqui, depois eu vou arrematar todos eles. De medida, então, essa nossa parte ficou com 13 centímetros. Agora nós vamos trabalhar desse outro lado. Coloco uma laçada na sua agulha, entro com a agulha no segundo ponto depois do ponto do marcador, só na laçada de trás, e faço aqui ponto baixo. São 28 pontos baixos na laçada de trás. Completei a primeira carreira com 28 pontos na laçada de trás, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Segunda carreira desse lado, pula a corrente, vem no primeiro ponto, também na laçada de trás. A segunda carreira inteira também será feita na laçada de trás, também com 28 pontos baixos. A gente está fazendo a mesma coisa que fez desse lado, por isso que eu estou acelerando um pouco mais, tudo bem? Completei a segunda carreira com 28 pontos baixos na laçada de trás. A gente aqui também pode trazer esse fio, igual fizemos do outro lado, para facilitar o arremate. Faz a sua corrente para virar. A partir da terceira, a gente começa a trabalhar nossos pontos baixos reforçados. Pula a corrente, sempre pula a corrente, venho no primeiro ponto na laçada de trás e pego a laçada de baixo, que está na mesma direção. Esse fio eu deixo aqui porque estou arrematando e faço o primeiro ponto baixo reforçado da terceira carreira. E sigo laçada de trás e laçada de baixo. Deixo o fio aqui para arrematar. Laçada de trás e laçada de baixo. Aqui nós vamos subir, então, da mesma forma que foi do outro lado, mantendo 28 pontos baixos reforçados em cada carreira. Vou fazer 24 carreiras também. Completei as 24 carreiras desse outro lado da mesma forma, ok? A diferença é que aqui a gente não vai cortar o fio. Vamos fazer duas correntes, virar o trabalho e vamos para a carreira 25. Pulo aqui as duas correntes, venho no primeiro ponto e faço ponto alto. Vamos fazer pontos altos até o final da carreira. Normalmente pegando aqui o topo do ponto certinho, ok? 28 pontos altos até o final.
Terminei a carreira 25 com 28 pontos altos. Vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. A partir da 26, a gente começa a fazer o padrão que vai dar esse efeito aí na nossa peça. A corrente a gente pula, ok? Começa aqui no primeiro ponto. Vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto. Outro ponto alto no ponto do lado. Então, eu comecei aqui com 2 pontos altos normais. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. O ponto em relevo é aquele que a gente entra com a agulha antes do ponto, passa ela aqui por trás dele e volta para frente. A gente coloca o ponto em relevo. Repara que ele está para fora, ele fica num nível à frente dos outros. Ele está em relevo. E quando eu faço um ponto assim, o ponto que eu fizer em cima dele também ficará em relevo. Tudo bem? Também vai ficar projetado aqui para fora, mais para frente do que os demais. Então, para fazer o ponto é exatamente isso. Eu entro com a agulha antes, pesco ele inteiro e volto com a agulha para frente. O ponto fica todo aqui para frente. Esse é o movimento que a gente vai fazer para fazer o ponto alto em relevo, projetado aqui para fora. Como é um ponto alto, eu preciso dar uma laçada na agulha. É no terceiro, entro com a agulha antes do terceiro ponto, pesco ele inteiro e volto com a agulha para frente. Laço o fio e agora eu vou trazer o fio por trás aqui do ponto. Chegou aqui na frente, eu dou altura, porque é um ponto alto. Fecho 2. Termino de dar a altura do ponto e fecho mais 2, fazendo aqui o nosso ponto alto em relevo. O próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto em relevo também, só que em relevo para trás, ele é projetado para dentro. Ao invés de projetado aqui para fora, igual esse, que ficou bem para frente, eu vou fazer um que vai ficar para trás, que vai ficar projetado para o lado de cá. Então, é ao contrário. Ao invés de entrar no ponto pela frente, pescar e voltar para frente, que é o ponto alto para fora, para fazer o ponto alto para dentro, eu entro por trás, antes do ponto, passo a agulha na frente dele e volto lá para trás. Esse movimento fez o ponto se projetar para onde? Para trás. Olha aqui, ele aqui, como é que ele está mais alto que os demais. Ele ficou projetado ali para fora. É que o para fora aqui é para trás. Tudo bem? Então, esse foi o projetado para frente. Esse é o projetado para trás. Vou fazer um ponto desse aqui agora. É no quarto, né? Então, se esse é o terceiro, o quarto é esse aqui do lado, certo? Laço a agulha, entro por trás aqui, ó, antes do quarto ponto, passo a agulha em cima dele e depois eu volto lá para trás. Fica desse jeito. Vira aqui que você vai ver que eu tô pegando o ponto inteiro, olha só. Pesquei ele inteirinho. Aí eu vou laçar o fio e trazer ele aqui também por trás do ponto, ó. Vem passando com ele aqui. Chegou aqui, você vai dar altura. Fecha 2, termina de dar altura e fecha mais 2, para fazer o nosso ponto alto. O ponto ficou projetado aqui para trás, ele está mais alto do que os outros pontos. Agora, a gente vai começar uma sequenciazinha bem pequena. São 3 pontos desse aqui projetado para frente e um ponto desse aqui projetado para trás. 3 desse e um desse 2 vezes. Vou repetir esses pontos 2 vezes. Então, vamos lá. Então, eu laço, entro antes do ponto, passo a agulha por trás dele e volto. Trouxe o ponto para frente. Laço o fio, passo aqui para fazer o meu ponto alto. Projetado para fora. Mais uma vez, laçada na agulha, venho no ponto seguinte, entro antes do ponto, passo a agulha atrás dele, volto para frente. Projetei o ponto para frente. Laço o fio e trago. Você vai passar aqui atrás, olha só, e chegar na frente de novo. Chegou na frente da altura, fecha 2, termina de dar altura e passa aqui por mais 2. Fiz 2 pontos em relevo. Vamos fazer mais um. Laçada na agulha, entro antes do ponto, pesco ele inteiro e volto. Laço o fio, trago aqui, dou altura para fazer o ponto alto. 1, 2 e 3. O próximo ponto, eu vou fazer ele projetado para dentro, para trás. O próximo ponto é esse aqui, certo? Acabei de trabalhar nesse, agora é esse aqui. Então, eu laço a agulha e entro por trás, olha só. Por trás, assim. Passo a agulha em cima do ponto e volto com ela para trás.
Olha aqui por trás para você ver que o ponto ficou projetado para fora, ele está em relevo aqui, certo? Agora eu vou laçar o fio e trazer o fio que eu lacei por trás desse ponto aqui que eu acabei de projetar. Saio com o fio aqui. Tô te mostrando atrás para ficar mais fácil, mas a gente pode crochetar assim normal, tá? Não precisa ficar virando, não. É só para você ver mesmo como que funciona ali atrás, né? Então, trouxe, laço e fecho 2, termino onde dá altura e fecho aqui o ponto alto. Esses 4 últimos pontos, 3 projetados para frente e 1 projetado aqui para trás, que foi esse, eu vou repetir, vou fazer de novo. Agora, eu vou fazer 4 meios pontos altos. Nos próximos 4 pontos, normalmente a gente vai entrar aqui, ó, no topo do ponto. Vamos fazer 4 meios pontos altos. Quatro meios pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer o ponto projetado para trás. Laçada na agulha, entro aqui por trás, passo na frente do ponto e volto. O ponto veio para cá, projetado para cá, certo? Laço o fio, trago, dou altura, fecho 2, termino onde dá altura e fecho de uma vez o ponto alto. E a partir daqui a gente repete. Eu vou fazer aquela sequência de novo. São 3 pontos altos projetados para fora. 1, 2 e 3. E outro ponto alto projetado para dentro. E vou repetir mais uma vez. 3 pontos altos projetados para fora, projetados aqui para frente. 3 e outro ponto alto projetado lá para trás. Agora a gente já está chegando aqui no final. O próximo ponto é um ponto alto projetado para fora. A gente está fazendo igual ao início, tudo bem? E nos 2 últimos pontos da carreira, a gente faz 2 pontos altos, normalmente aqui no topo do ponto. No total são 28 pontos aí, igual a gente trabalhou esse tempo todo. Terminamos assim a carreira 26. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 27, eu começo com 3 pontos altos. 3 pontos altos. A corrente a gente pula, ok? Começa aqui no ponto normalmente. Bem no topo do ponto, eu vou fazer ponto alto. Vou fazer 3. Três pontos altos. E a regrinha aqui é muito simples. A gente vai trabalhar ponto alto a carreira inteira, com exceção aqui do meio. Aqui trabalharemos meios pontos altos. E aonde tem ponto para frente, aonde tem ponto projetado embaixo, vai ter ponto projetado em cima, para formar o desenho aqui da nossa peça. Então, eu começo com 3 pontos altos e o próximo ponto da carreira vai ser um ponto alto projetado para frente, para seguir aqui esse padrão. Laço a agulha, passo a minha agulha atrás desse ponto que já está para fora, ele já estava projetado para fora, laço o fio e trago aqui por trás dele e faço aqui o nosso ponto alto. Ele continua projetado para fora. De novo, 3 pontos altos normais. Três pontos altos normais, cheguei aonde? No que estava em relevo, ele vai continuar. Então, eu faço outro ponto alto projetado para fora.
Mais uma vez, faço 3 pontos altos normais. Cheguei no relevo, faço outro ponto em relevo, para manter o padrão. Ok? Agora a gente chegou naquele meio que a gente trabalhou 4 meios pontos altos. Eu vou fazer 4 meios pontos altos de novo. 4 meios pontos altos. E aí a gente começa a voltar, a repetir o que a gente começou, a gente faz aqui no final. Primeiro eu faço um ponto em relevo, um ponto alto em relevo, porque aonde tinha relevo na carreira anterior vai ter relevo de novo, para manter o desenho. Agora faço 3 pontos altos normais. Fiz os 3 pontos, cheguei no projetado para fora, certo? É o ponto seguinte, eu faço outro ponto alto projetado para fora, bem em cima dele. E repito, 3 pontos altos normais. E depois um ponto alto projetado para fora. No final vão sobrar 3 pontos altos. A gente vai fazer um ponto alto em cada um. 3 pontos altos normais. Quantos pontos no total? 28. Sempre 28. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. E a partir de agora, a gente vai ficar repetindo essas duas últimas carreiras. A carreira 26 e a carreira 27. A carreira 28 é igual à carreira 26, a 29 é igual à carreira 27, a 30 igual a 26, a 31 igual a 27, a 32 igual a 26, a 33 igual a 27. Eu vou até a carreira 33. Cheguei aqui na minha 33ª carreira. Vou medir aqui do verso, a partir da primeira carreira de pontos altos, 13 centímetros também. E a nossa peça fica, então, desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai rodear a peça. E enquanto a gente vai fazer esse trabalho rodeando a peça, a gente já vai prender as laterais, tudo bem? Você vai pegar um marcador e vai colocar na primeira carreira, nessa primeira fileira aqui, que se refere ao ponto baixo reforçado. Nessa primeira aqui, eu vou colocar um marcador aqui para referência. A partir daqui começou o ponto alto, tá vendo? Aqui é a aba. E desse outro lado, a mesma coisa. A gente coloca o marcador aqui na mesma direção, na última carreira aqui, para a gente saber exatamente onde começa, porque a partir daqui vem a nossa aba. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui na nossa aba. Aqui na aba, nós faremos 13 pontos baixos. Então, eu vou começar com uma corrente. E os pontos aqui serão sempre nos finais das carreiras, pegando 2 laçadas aqui no final. E repara, essa laçada aqui está bem para fora? Eu vou pegar essas duas também, que fica um pouquinho mais apertado, mas eu vou passar a agulha em todos os pontos que eu fizer aqui por 2 laçadas. O primeiro ponto será bem aqui nessas 2 laçadas. Aí depois tem essa laçada bem para fora. Eu vou pegar 2 aqui, para ficar um pouquinho mais justo. Agora, aqui nesse ponto alto, eu vou pegar essas 2 laçadas do final. Vai ficar sempre uma para baixo, para evitar buraco. E depois essas 2 aqui, ficando sempre uma para baixo para evitar buraco. E agora repete.
13 pontos baixos. E chegamos aqui onde a gente precisa começar a prender a lateral. A gente vai prender a lateral com pontos baixíssimos, ok? Não será com pontos baixos. Aqui no corpo da peça, vamos entrar sempre nessa laçada aqui bem para fora. Essa daqui que você vê mais para fora. E, inclusive, a gente vai se basear exatamente por elas. Quantas nós temos aqui? Dessa primeira até a última que a gente vê aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Só que aqui na lateral, a gente tem mais pontos, certo? Aqui de um marcador até o outro, a gente tem 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, a gente vai adaptar. Primeiro, para facilitar, a gente já fecha aqui a lateral para identificar o primeiro e o último ponto. O último ponto, ele não bate com esse lado, tá vendo? Ele não bate. Qual é o último ponto da lateral que bate com o último ponto aqui dessa parte do corpo? É o penúltimo. Então, a gente coloca aqui no penúltimo e conta novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 12 com 16, a diferença são 4 pontos. Esses 4 pontos a gente vai pular. Então, o importante aqui é bater o primeiro e o último, ok? Vou tirar o marcador aqui desse primeiro ponto. Entro com a agulha nele, só nessa laçada aqui bem para fora. Fio para baixo. E entro no primeiro ponto que está o marcador aqui, vou tirar, tá? A gente vai entrar na laçada aqui da frente, nessa primeira, assim. Entrei, laço o fio, trago por dentro dos dois e aqui fora eu faço um ponto baixíssimo. Aumenta a laçada até o próximo ponto aqui do corpo da peça. Entrei, fio para baixo e vou entrar na lateral no ponto que está na direção. E aqui é o segundo ponto mesmo. Entro aqui, laço o fio, trago e faço ponto baixíssimo. Alargo a laçada, venho no terceiro ponto e entro no próximo ponto da lateral que está na direção dele. E é o terceiro ponto mesmo. A gente precisa pular 4 pontos, lembra? Então, já já a gente vai precisar pular. Venho no próximo ponto aqui do corpo. E agora, a gente já pode fazer o primeiro pulo. Então, eu vou pular esse ponto aqui e vir nesse daqui, para fazer o ponto baixíssimo. Então, a gente já pulou 1. E sigo trabalhando até precisar pular novamente. Lembrando que faltam 3 pontos ainda para a gente pular e deixar tudo certinho. Sétimo ponto a gente vai pular. Então, entra no sétimo ponto aqui. O ponto seguinte da lateral eu pulo, venho nesse, para fazer o sétimo ponto. O nono a gente já pula esse, vem nesse aqui. E o 12, o último ponto, a gente pula. A gente pula esse e entra aqui no último que está marcado com o nosso marcador. Então, a gente fez 12 pontos baixíssimos, seguindo os 12 pontos que a gente tinha marcado aqui, e pulamos 4 pontos da lateral. Vou tirar esse marcador que não precisa mais. Agora, a gente dobra a peça assim, né? Porque a gente precisa chegar desse lado de cá. Para não precisar cortar fio e fazer muitos arremates, a gente vai dar um jeito aqui de chegar desse lado, tá? Aqui a gente vai, então, caminhar com o nosso fio para chegar desse lado. Aqui, exatamente nessa direção. Vamos trabalhar nessa linha divisória aqui, olha só. Então, volta com a agulha aqui. Eu vou entrar aqui, repara que aqui não tem um lugar exato, né? Eu vou entrar aqui na direção para seguir aqui a direção que eu quero trabalhar. Vou fazer um ponto baixíssimo, eu estou só caminhando com o fio. Agora, eu entro aqui na direção da linha divisória que a gente já marcou,
Faço outro ponto baixíssimo. E venho trabalhando aqui pontos baixíssimos até chegar na outra ponta. Olha só, o último vai ser aqui onde está o marcador, assim. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz 7 pontos baixíssimos, foram suficientes para chegar nesse lado de cá, para juntar aqui agora. Vamos colocar no lugar para de novo ver as marcações. Vamos logo definir o primeiro ponto, que precisa estar alinhado com o primeiro ponto do lado de cada lateral. Vou colocar nele um marcador, batendo aqui certinho topo com topo. Desse lado, a gente já tem mais pontos, a gente vai ter 13 pontos. E por que serão 13 pontos? Porque eu preciso fazer a junção aqui, bem no topo. E aqui não é uma laçada dessa para fora, igual as demais, tá vendo? Essas laçadas aqui bem para fora, essas aqui, são todas iguais, né? Menos aqui, repara que aqui é diferente. Mas eu preciso ter um ponto aqui, porque a minha bolsa não pode ficar até aqui, né? Não posso ficar com esse vão inteiro. Então, a gente vai ter um a mais e não tem problema. Dessa forma, a gente deixa alinhado, tá? Por isso que é importante entender a lógica de como que a gente faz a montagem. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, que é o último aqui, ó. A gente pode colocar um marcador nesse daqui, que é o primeiro. 13 pontos. Aí a gente alinha direitinho, bate primeiro, sempre o primeiro aqui para ver, né? E vê aonde que a última bate na lateral. Olha só, é num ponto que tá depois do marcador. Então, eu tiro aqui, igual do outro lado, né? Tiro aqui, coloco aqui. Aqui eu tinha 17, fico com 16. 16 aqui, 13 aqui. A diferença, 3 pontos. Então, serão 13 pontos baixíssimos, baseados por essas laçadas aqui para fora e o último ponto. E aqui a gente entra na direção. O primeiro e o último ponto a gente já tem marcado. Vou tirar aqui o marcador, entro no primeiro ponto, vou tirar aqui o marcador, entro no primeiro ponto aqui na laçada da frente. Aqui embaixo a gente laça o fio e traz para fazer o ponto baixíssimo. Esse é o primeiro. Você pode, se quiser, sempre colocar um marcador para não se perder na contagem, ok? São 13 pontos, lembrando que a gente pula quando for necessário. Se você sempre mantiver alinhadinho, fica bem fácil de saber onde vai ser o pulo. Alargo, venho no ponto seguinte, alinho para ver se eu já vou pular, e eu já vou pular, ó. Vou pular essa e vir nessa daqui. Próximo ponto, a gente não precisa pular agora. Próximo ponto, também não vou pular. Próximo ponto, a gente pula. Vou pular esse e venho nesse de cá. Então, já foram 2 pulos, só falta um pulo para a gente encerrar a necessidade aí de pular para ficar tudo alinhado. Vou fazer o 11º e já vou pular, vou fazer aqui o último pulo, ó. Pulo esse e vou aqui. Esse é o 11. Esse aqui é o 12. Vou tirar aqui o marcador desse lado. Entrar, tirar o marcador do outro. E entrar para fazer o último ponto. O ponto 13. 13 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 pontos baixíssimos. Agora a gente chegou aqui, vamos trabalhar pontos baixíssimos. Normalmente aqui, ó, só emendar, já segue direto, pegando as 2 laçadas do ponto, para a gente poder chegar do lado de cá. São 28 pontos baixíssimos.
28 pontos baixíssimos, cheguei do lado de cá para fazer a junção desse lado, que vai ser do mesmo jeito. Aqui, a primeira, posso colocar um marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Coloco o marcador na 12. Alinho aqui a primeira com a primeira. A última aqui bate com essa laçada aqui, certo? Então, eu vou trocar o marcador. Esse marcador que tá aqui, vou colocar nessa, que tá batendo de frente com ela. Então, a gente saiu de 17 para 15. Aqui ficaram 15 pontos marcados e aqui 12. Quantos pontos que a gente vai pular? 3, ok? Vou então fazer aqui os 12 pontos baixíssimos. Lembrando de fazer os pulos, vou deixar tudo no vídeo, mas um pouquinho mais acelerado para não ficar muito longo, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11 e 12. Agora, da mesma forma que foi do outro lado, eu preciso caminhar com o fio daqui até aqui, seguindo essa direção do marcador, que agora não é na linha divisória, agora é nessa direção aqui, ó. Eu fiz 7 pontos do outro lado, vou fazer 7 pontos aqui também. Sete pontos baixíssimos. E aí, cheguei desse lado. Primeiro, a gente identifica essas laçadas para fora. A primeira tá bem aqui embaixo, não pode perder essa primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, eu preciso ter uma aqui para bater direitinho o final das carreiras, certo? Então, serão 13 pontos. O primeiro é bem essa daqui escondida, você não pode deixar de fazer. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a última. E aí, a gente alinha com a lateral. Bate o primeiro aqui certinho e vê aonde termina. Ó, termina na penúltima. Ao invés de terminar aqui, termina nesse aqui. Então, eu tiro daqui do 17 e coloco aqui no 16. Então, 16 de um lado, 13 do outro. 3 pontos precisarão ser pulados. O primeiro e o último estão marcados já. Fiz 12, falta só um, que é exatamente onde estão os dois marcadores. É o ponto 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou tirar o marcador aqui, que estava aqui só para contagem. E assim a gente terminou de juntar toda essa parte da lateral. Fica desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai terminar esse lado. A gente vai fazer 13 pontos baixos aqui, a mesma quantidade que a gente fez desse lado, ok? Nos mesmos lugares, basicamente. O primeiro vai ser exatamente nessa apertadinha aqui, que a gente pega duas laçadas, e aqui são pontos baixos, ok? E depois a gente pega essas duas aqui no topo. De novo, as duas aqui no topo.
Primeiro eu passo a agulha nessa laçada mais apertada aqui. E aí depois, onde tem um ponto alto, eu pego essas duas e essas duas. E aí repete. Fizemos 12, só falta um. A gente vai fazer o 13 aqui, ó. Esse é o ponto 13. Aqui agora podemos cortar o fio, puxar tudo, arremata entrando no primeiro ponto desse lado e volto para dentro do último ponto que a gente fez, trazendo o fio já aqui para trás. Ajeita aqui o tamanho e esse fio aqui eu vou arrematar aqui atrás, aproveitar também para arrematar esse que eu tinha deixado aqui. Terminei de arrematar tudo e agora é hora de colocar o fecho. Aqui a gente precisa fechar a bolsa do jeito que ela vai fechar, então eu coloquei essa parte aqui para dentro. Eu quero que a lateral fique assim, né? Para dentro assim. Fecho a bolsa para eu colocar o fecho no lugar exato. O fecho vai ficar desse jeitinho aqui. Agora eu vou passar as argolas articuladas aqui nas laterais, formando esse bico aqui para dentro da bolsa. Podemos finalizar a bolsa siena com alça de corrente, essa daqui tem 1 metro. Mas eu também gostei muito de finalizar a bolsa siena com uma alça de mão. Utilizei essa daqui de couro sintético, achei que ficou belíssima. E assim terminamos mais uma bolsa de crochê de luxo aqui no canal. Eu espero muito que você tenha gostado. Não vá embora antes de deixar o seu like. Aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode ser membro aqui do canal. Basta clicar aqui embaixo em Seja Membro e ver todos os benefícios. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!